É isso aí. Caríssimos companheiros, acho que agora vai dar certo. Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos mais uma vez reunindo para realizarmos o programa em torno do Apocalipse de João. Nós, nesse momento, convidamos os nossos companheiros para nos acompanhar na oração que dará por iniciado as atividades da noite. Vamos lá. Vamos lembrar de Jesus quando esteve entre nós. Há 2000 anos nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros. Livra-nos do mal, pois o vosso, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor Jesus, excelso amigo de todos os momentos. Nesse instante nos reunimos para estudar as Santas Escrituras, especificamente a obra do vidente de Patmos, João Evangelista, o livro Apocalipse. Suplicamos que os Espíritos que te representam, Senhor, estejam conosco, garantindo que possamos angariar todos os elementos necessários para o nosso aprendizado, mas também os recursos para o nosso soerguimento, as bênçãos medicamentosas para as nossas mazelas. Que este instante possa significar também, Senhor, o despertar da nossa alma para caminharmos na senda da libertação, da vitória sobre nós mesmos, sobre as bases do amor de Deus, do amor que sustenta o universo, que promove a vida. Senhor, rogamos ainda que todos que sofrem em humanidade possam nesse momento de alguma sorte receber das vibrações que serão dinamizadas e promovidas em nosso encontro. E assim que os familiares queridos, os nossos irmãos que se encontram distante, inclusive no mundo espiritual, que todos nessa noite, do dia 24 de março, data em que a cristandade está vibrando, comemorando, relembrando a tua presença entre nós. Amanhã será o dia de profundas reflexões em torno da tua paixão. Sexta-feira. Que agora, Senhor, em diante, estejamos sintonizados com o teu Evangelho, com a tua proposta a envolver a toda a humanidade. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Iniciamos o nosso trabalho abraçando a todos os internautas que nos acompanham
prestimosamente. Aqueles outros que estão se aproximando agora da doutrina espírita. E os nossos companheiros que semanalmente estudam conosco. Hoje estamos completando o estudo de número 28 da série O Apocalipse, nas noites das quintas-feiras. Então, nós vamos pedir vocês um pouco de atenção para iniciar o nosso trabalho, fazendo a leitura da obra no seu capítulo 1, objeto de reflexões da nossa noite. Vamos abrir o livro Apocalipse, a partir, portanto, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos fazer a leitura do 9 até o 20º. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado com o Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas, eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ufa! Temos muito material. Na última semana, nós trabalhamos o assunto o Filho do Homem. Especificamente, nós trabalhamos no versículo 12 e 13. Então vamos lá. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos, como com um cinto de ouro. Queridos amigos, eu conclamo os nossos companheiros que possam participar endereçando, à medida do possível, as suas perguntas, os seus comentários, para que a gente possa, de alguma sorte, estar construindo pensamento em conjunto. O objetivo principal do nosso trabalho é incentivar ao estudo da doutrina espírita, que tem uma representação de uma chave, conforme apresenta Allan Kardec, a abrir os portais do entendimento,
os códigos que regem o universo. Bom, então, nós vamos fazer hoje, eu peço vocês que me concedam um espaço, porque eu gostaria de reproduzir para vocês uma parte de um estudo que nós participamos no dia 4 de setembro de 1999, sobre a coordenação do nosso querido, amigo, inesquecível irmão Honório Onofre de Abreu. Estudo esse que foi realizado no Grupo Emmanuel, aqui na capital das Minas Gerais, Belo Horizonte. Então vamos lá. O Honório trabalhava conosco, então, alguns pontos ainda sobre o Filho do Homem. Então vamos lá, essa referência ao versículo que nós acabamos de ler. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Por que no meio dos castiçais? É uma pergunta. Porque esta era a luz que os castiçais tinham que suportar. Os castiçais definindo a instrumentalidade, que bem utilizada visa a projeção da luz. Quer dizer, no meio dos castiçais, não é um castiçal, são vários. Por quê? Castiçais no plural. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. O que significa isso? Que nenhum deles estava fora da prerrogativa do Filho do Homem. Todos os castiçais tinham a sua importância, o primeiro e o último. Isso define uma importância capital que caracteriza uma integração, uma coparticipação num processo, caridade efetiva entre todos. Nós devemos abrir o coração relativamente para todo o movimento que define planejamento, conjugação, esforço conjunto. A obra do Senhor não fica, vamos dizer assim, limitada à atuação de indivíduos. Embora os indivíduos, na engrenagem, se utilizam da prerrogativa do trabalho para o crescimento pessoal. A obra do mundo espiritual é tarefa, é esforço conjunto. Não comporta para quem já está devidamente esclarecido qualquer insurgimento contra todo tipo de fonte irradiadora. O que significa isso? Todo o escopo do bem tem as suas particularidades. Portanto, tem as suas funções. Quando inseridos num contexto específico, o nosso foco deve estar, vamos dizer assim, bem delineado, para não nos desviarmos. Devemos estar atentos ao que está acontecendo ao lado, ao largo, para, de alguma sorte, buscar inspiração no que fazemos e aprimorar. Agora, não devemos nos insurgir contra as intenções, os labores que são efetuados, por mais que existam atuações que estejam numa dimensão muito diferente daquele foco que você está empreendendo na sua jornada evolutiva. Imaginemos num contexto geral. O Senhor conta com todos. Então, a ideia dos 7 castiçais representa, vamos dizer assim, um esforço, uma tarefa coletiva, tendo no meio dos castiçais igual, semelhante ao Filho do Homem, que a gente vai falar aqui, a definir que todos os 6
3 de cada lado estavam em comunhão, conjugados com o pensamento crístico. Vamos continuar, porque é desafiador interpretar, analisar estes símbolos. O Filho do Homem significa a humanidade sobre novas bases. Quer dizer, é uma projeção adiantada do que a humanidade seria após o banho do Apocalipse. Foi visitado, que em meio àquela luminosidade dos castiçais, surge o quê? O Filho do Homem, representando o quê? Não adianta formar uma terra clareada e colocar outros espíritos. Os espíritos são os mesmos que se projetam em termos da elaboração de uma nova personalidade, de uma nova proposta interior. Então o Filho do Homem se expressa lá atrás como resultado de tudo isso. Vamos ter que repetir que o Filho do Homem, ele representa todos os anseios, todas as propostas de dignificação do espírito, dentro de uma concepção atual. E representa ainda facetas que nós não descobrimos, quanto a projetos de perfeição interior. Por isso é que o Senhor fala no Evangelho: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Podemos fazer essa associação? Isso é importante para a gente. Sede, pois, perfeito, como perfeito o vosso Pai Celestial. Sede perfeito conforme a concepção que tens sobre o Senhor. E não e não define uma perfeição absoluta, pelo contrário, relativa, que tem a ver com as nossas concepções da realidade atual, que vai ser substituída por uma nova realidade no amanhã. Então, sede perfeito como o vosso Pai Celestial, o convite não é sede perfeito como perfeito é Deus, que é pleno, completo, perfeição, vamos dizer assim, imensurável. Ainda não temos sentido para compreendê-la. Então, sede perfeito como hoje é a sua concepção do Senhor, do Deus relativo, não do Deus absoluto. Não sei se eu me fiz claro nesse sentido. Esse início vai ser desafiador, talvez um tanto quanto denso, mas eu peço paciência para vocês. Vamos refletir o seguinte: porque o Filho do Homem está aqui conosco. Qual é o processo? Nós temos aqui à frente esses elementos que vão nos guindar para essa condição do Filho do Homem no grande futuro. Então, para que clareasse o entendimento, esse Filho do Homem se fez chegar ao meio dos homens. Ficou para nós, deixou para nós um exemplo de vida, que nos tocou profundamente, mas que ainda não é suficiente para que sejamos felizes. Apenas o exemplo. É necessário incorporar o Cristo nas nossas ações. Porque ele, Jesus, o Filho do Homem, inclinou-se para nos ajudar. Com que finalidade? Para levar cada um de nós à condição também de Filho do Homem. Então trouxe aqui uma linha detonadora para que nós pudéssemos chegar um dia na condição dele. Então não tem como nós nos redimirmos, nós nos libertarmos, sem operar esse nascimento do Filho do Homem. Então Jesus é o elemento corporificador do Filho do Homem, que é o Cristo.
na essencialidade operacional. Observemos como que o assunto é complexo. Então sai daqui e vem cá. Ou seja, a posição que você está, o Filho do Homem propõe que você veja uma nova possibilidade e se movimente. O Filho do Homem estará sempre nos convidando a sair da acomodação, vencer limites, apresentando para nós em sua misericórdia novas etapas, desafiadoras. Por isso é que quanto mais se estuda o Evangelho, a gente costuma dizer, mais o parafuso da engrenagem do nosso crescimento fica cada vez mais apertado. Fica cada vez mais, vamos dizer assim, ajustado, para que todos nós possamos, de alguma sorte, perceber o valor do ensinamento do Cristo quando define: o meu Pai trabalha até agora, portanto, eu trabalho também. Nós devemos trabalhar cada vez mais, como agora, num feriado, estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho. Não é fácil a tarefa, a gente sabe disso. Então, olha para vocês verem que interessante, essa questão dos castiçais e do Filho do Homem. O texto diz assim, vamos voltar, olha que interessante aqui para a gente. Nós temos a semelhança com Cristo, vinculada lá atrás no Velho Testamento. Nós somos semelhantes aos afins nossos mais avançados. E somos a imagem até da misericórdia profunda do Criador, porque somos espelhos que refletimos o pensamento divino. Então, semelhança significa aproximação, identificação. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Por quê? Quando o texto apresenta para nós a condição de semelhança e imagem, o texto vem dizer para nós que a imagem é o reflexo de um espelho. Agora, a semelhança é outro assunto. O nosso projeto de evolução se caracteriza por reflexão e não por criação. Porque quem cria é Deus. Nós somos apenas co-criadores. Nós operamos com o que Ele disponibiliza. Deus é aquele que é o provedor legítimo. Nós não somos semelhança dele, mas nós somos o quê? A imagem dele, refletida no espelho da nossa mente. Ensina Emmanuel que a mente é o espelho da vida, a refletir a nossa individualidade em toda parte. Então, quando nós recebemos a onda irradiadora do pensamento de Deus, o nosso papel é decodificá-la pela razão, acolhê-la e expressá-la pelo sentimento. São as duas asas da evolução que precisam estarem, vamos dizer assim, se movimentando em pleno equilíbrio para definir voos importantes para a alma. E, acima de tudo, voos que possam nos projetar aos píncaros, e não voos rasantes, que muitas vezes acabam nos vinculando nas esferas inferiores. Devemos, como a águia, descer para caçar, para trabalhar na horizontal, mas a águia precisa sempre retornar ao seu ninho, em posições que coloquem para ela, que defina para ela uma condição de verificar o que está acontecendo à sua volta. Tanto é verdade que a águia representa o processo evolutivo do espírito. João Evangelista ficou conhecido na história
simbolizado pela águia. Olha para vocês verem que interessante. Porque dos discípulos, João é aquele que se caracterizava por uma projeção de um sentimento sublimado, que garantia esse grande voo. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mergulhando numa caçada espiritual, se eu posso assim dizer, para recolher elementos que são subentendidos pela nossa razão, pela necessidade de aprender, mas o que vai favorecer para que esse estudo traga benefícios para cada um de nós é quando nós sairmos para operar com esses elementos, trabalhando então, acima de tudo, os nossos sentimentos. Eis a religião pura e imaculada: praticar a caridade, visitar os enfermos, os órfãos, as viúvas, os sofredores. O Evangelho aponta para nós essa condição. Seja feliz. Para ser desfeliz, é necessário que nós possamos abrir mão de prazeres que obliteram a felicidade real. Prazeres da carne, as paixões que nos aprisionam muito mais, porque a intensidade que nós empreendemos nos acontecimentos acabam como que nos desviando do foco principal, que é o da sutilização. Trabalhar em faixas superiores, a paixão dificulta isso. É trabalhar num nível de sentimentos que possam trazer paz, tranquilidade, agir conforme a consciência que dita para nós o tempo todo o que é o certo e o que não é o mais adequado. Esse é o nosso grande desafio na evolução. Não é verdade? Olha para vocês verem como que o assunto vai puxando. Não é? Então, eu vou saltar alguns pontos que eu tinha separado aqui, porque nós gostaríamos de trabalhar com vocês, principalmente essa condição dessa visão, da visão crística. Então, eu vou voltar aqui na leitura. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Então, o semelhante ao Filho do Homem é semelhante a ele por afinidade. Nós, conforme abordado anteriormente, nos assemelhamos por afinidade a grupos, a espíritos. Nós nos movimentamos inspirados por famílias espirituais. Você pode estar caminhando sozinho na vida, mas você está vinculado a corações que superintendem a tua evolução de alguma forma. Por irradiações, por prece, por apoio. Nesse momento, talvez, para a gente estar reunido aqui, existem espíritos que estão juntos, vibrando para que a gente fique firme no estudo. Não tenha dúvida disso. Por isso que eu costumo dizer que, por mais que você ache que você tem uma independência, que você caminha sem se vincular, sem depender de ninguém, isso é um grande engano. Porque nós ainda somos muito tímidos, nós não temos autonomia suficiente para caminhar assim, vamos dizer assim, com essa autoridade toda. Então, semelhante ao Filho do Homem aqui nesse momento, nós estamos procurando, por ideal, nos aproximar mais um pouco do Cristo. Ou seja, buscando semelhança com Ele. Semelhança pelo sacrifício. Semelhança pelo esforço. Não sei se deu lá. Isso é importantíssimo para a gente entender. Porque a imagem, de alguma forma, eu vou repetir, nós já estamos refletindo. Agora, o que é mais importante não é refletir apenas,
é fazer com que essa reflexão se torne um processo de afinidade. Você, por exemplo, nos momentos de dificuldade, já consegue implementar atitudes, mecanismos que favorecem um intercâmbio com frentes maiores, superiores. Nem sempre isso acontece. Mas qual que é o nosso desafio diante de tantos problemas? É na hora que o embate chegar, de alguma forma, sentindo acuado, pressionado, você buscar na fonte que você já sabe, que todos nós estamos compreendendo, elementos que possam garantir que você tenha força suficiente para continuar na sua grande batalha. Vai ter momentos que você não vai se lembrar. Você vai agir como, vamos dizer assim, julgando uma certa independência. Faz parte do processo. Mas é necessário que a gente se curve de uma maneira humilde para reconhecer o amparo necessário para as nossas jornadas na Terra. Deus é a inteligência suprema do universo. Nós temos que afirmar isso, lembrando que a nossa inteligência é relativa. Então, em termos de abrangências, de inteligência, nós somos imagem de Deus. Mas, para chegar à imagem da divindade na sua plenitude mais elevada, nós temos que passar pela imagem e semelhança dos co-criadores, que são os nossos, que nos precedem, que são os nossos predecessores. Compreenderam? Então, Jesus, para nos levar aos alcances maiores, ele se fez homem entre nós, mas não perdeu ao se fazer homem. Ele não diminuiu. Ele se fez homem e se manteve na sua condição espiritual incomparável. É como se ele dissesse o seguinte, entre nós: eu sou hoje o que vocês vão ser amanhã. Eu já sou como filho, que vocês serão amanhã. Se vocês ficarem direitinho e aproveitarem bem a oportunidade de trabalhar. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos amigos, como afirmou o Honório, o negócio é sério. O que vocês vão aprontar do outro lado? Então, se nós estamos aqui agora, nesse desenvolvimento, nesse âmbito de atuação, nessa família, na casa espírita, no seu ambiente profissional, aproveite esse momento e procure, vamos dizer assim, procurar essa identidade com Jesus, estabelecer uma semelhança com o que você já concebe ser possível nas atitudes dele, e realize, sempre focado na maneira como que ele realizou. Nós podemos, sem medo de errar, dizer, não tem como dar errado. Se você, em toda frase, colocar Jesus como uma condição que precede as atitudes, você será bem-sucedido. Mas, vamos lá, né? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Vamos agora ver as características desse Filho do Homem. Vestido até os pés de um vestido comprido. Que história é essa de vestido? O vestido nos promove a reflexão sobre uma indumentária. Que indumentária seria essa? Seria uma indumentária temporal? A que nós vestimos para estar aqui fazendo um estudo? Para sair de casa? Ou é uma indumentária permanente? Uma indumentária para a vida eterna? Vamos refletir. Né? Vestido.
Ele estava vestido até os pés de um vestido comprido. O que mostra para nós que não tinha nada nessa vestimenta. Porque essa vestimenta é uma emissão de dentro para fora. E não um revestimento de fora para dentro. De uma expressão uníssona, de um ponto completo, sem alteração. Essa vestimenta representa toda a grandiosidade desse ser. Quer dizer, nós estamos ainda vestidos de algum modo com determinadas falhas na nossa vestimenta. Logo, esse vestido comprido até os pés, da base até a parte mais elevada, coberta por esse vestido. É evidentemente como uma vestimenta que foi naturalmente lavada, purificada. E aí a gente pode fazer uma referência à vestimenta dos anjos, dos santos, ou dos espíritos puros, que foram lavadas com o sangue do Cordeiro. Isso é uma referência que está no capítulo 7, no versículo 14 do Apocalipse. E um dos anciões me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, vamos observar que esse vestido sugere uma vestimenta completa, límpida. Uma vestimenta totalmente construída pelo Criador, pelo co-criador que passa a ser você. Quando foca as suas ações nestas ações propostas por Jesus. Eu peço desculpa porque o assunto não é simples, não dá para a gente apenas abordar de uma forma, vamos dizer assim, que seja apenas referente ao nosso dia a dia. Nós temos que buscar ideias mais complexas, porque o texto sugere isso mesmo, para a gente fazer sim, com o passar do estudo, as adequações. Então vamos pensar o seguinte, com relação à vestimenta. Como que nós vamos construir a nossa vestimenta espiritual? Se dizendo religioso, o que vocês acham? Basta afirmar que somos espíritas? Basta fazer um curso de evangelização? Essa vestimenta tem a ver com se dizer, vamos dizer assim, amigo de um benfeitor espiritual? Basta você estar num ambiente em que as práticas são práticas sadias? Não. Nós podemos ter nestes elementos algum tipo de recurso que favoreça. Mas a vestimenta do espírito, ela é, vamos dizer assim, trabalhada, as suas tessituras são energéticas, são vibracionais, tem a ver com o nosso perispírito, com o nosso corpo espiritual. É de acordo com o seu comportamento, com o seu modus operandi, com a sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Por isso é que a vestimenta do Filho do Homem é um vestido comprido. Ela não tem falhas, não tem buracos, não tem partes rasgadas. A nossa, puxa vida, é tecido de 5ª categoria. Quer um exemplo? Nós estamos aqui fazendo prece, estudando. Termina o estudo, você começa a xingar. Olha para vocês verem como que a gente vai do céu ao inferno e
vai impregnando as nossas tessituras espirituais com desequilíbrios. Um momento, num instante, a coloração é sutil, é leve. No outro momento é rubra, é densa, é negra. E tudo isso, inclusive, favorece os nossos desequilíbrios orgânicos. Vai caracterizar doenças. Vai fundamentar psicopatias. Então, essa parte do vestimento, dessa indumentária, é de um valor importantíssimo para o nosso estudo do Apocalipse. Porque, imaginemos, João, evangelista, na ilha de Patmos, né, que simboliza, que significa o meu destruidor, né, o destruidor da minha personalidade, do meu eu inferior, isolado, João já velhinho, né, já caminhando para a desencarnação natural, que foi o único que desencarnou por idade, né, dos discípulos foi o único. Todos os outros foram martírios. Então João chegou numa condição de ter uma vestimenta que favorecesse para que ele se tornasse um instrumento e ter enxergado, ter visto, ter tido uma visão crística. Quando nós estávamos idealizando o tema de hoje, é complexo definir temas, porque o nosso estudo ele tem um planejamento abrangente. Nós não temos aqui um planejamento fechado, porque de acordo com o desenvolvimento do estudo, ele pode tomar vários rumos. Então, escolher um tema é complicado. E nós tínhamos que falar rapidamente do Filho do Homem, que a gente já estudou. Nós tínhamos que abordar também a questão dos castiçais, que também já foi estudado. Mas nós tínhamos que chegar na vestimenta, certo? Então, chegar nessa vestimenta aqui, ela se torna um grande desafio. Porque o tema que foi escolhido foi a visão crística. Eu chamo a atenção dos amigos para esse detalhe. Porque nós não foi sugerido pelos nossos benfeitores, aqueles que coordenam com legitimidade o trabalho, eles não sugeriram que a gente colocasse a visão do Cristo. Poderia ter sido? Se fôssemos simplistas, sim. Porque João está narrando uma visão que ele teve. Uma voz, ele se voltou, 7 castiçais, dentre eles, um semelhante ao Filho do Homem. E aí ele vai começar a caracterizar o Filho do Homem, como ele se apresentou. Mas, na realidade, é a visão crística da vida. Porque esta é a proposta. É esse o grande enigma do Apocalipse. Nós não estudamos Apocalipse para ficar preso em conceitos. Nós não estudamos Apocalipse para a gente perpassar uma história que é cheia de emblemas. Não. O Apocalipse é um livro que o título dele diz Revelação. E é revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo tem a ver com a nossa concepção da vida. E não com aquela condição, com aqueles conceitos que nós utilizamos, com aquelas informações que a nossa inteligência, que a nossa personalidade apropria, para que a gente se movimente na Terra. Não é essa a proposta do Apocalipse. O Apocalipse é um convite para nos banharmos numa água lustral, numa água que possa favorecer, vamos dizer assim, uma limpeza do espelho da nossa mente, a proporcionar uma renovação mental, a metanoia, o que os Espíritos batem muito com a gente estudando o Evangelho, trazendo o símbolo do maior dos discípulos,
Do maior, não no sentido de individualidade, mas no sentido de uma condição espiritual a ser alcançada. Dos filhos de mulher, dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. E qual é a grande proposta de João Batista? É a renovação da mente, é o mergulho, é o confessar, porque para batizar, no costume judaico, apropriado, utilizado por João Batista, você confessava os erros, admitia-os perante aqueles que faziam parte do contexto e depois mergulhava. Mergulhava para um batismo que caracteriza um processo de iniciação espiritual, que foi adotado pelos esotéricos como práticas imprescindíveis. E quando eu falo os esotéricos com S, não com X. Porque o esotérico com X, ele compreende esse mecanismo como um símbolo que tem a ver com um mergulho, com uma mudança em nível íntimo, trabalhando na terra do coração, com Jesus Cristo. Porque João apresenta o noivo, ele fala de um casamento, ele fala de noivas, mas João, que é, vamos dizer assim, aquela condição de estar se libertando da personalidade transitória da terra, e por isso João, na sua vida, que é rica de símbolos, João Batista não teve uma vida de prazeres na terra. João não se envolveu com a sociedade utilitarista. João tinha uma vida de um sacerdote. Por isso, inclusive, ele não casou, ele não teve relacionamentos que atendessem às suas necessidades personalísticas, a sua necessidade egóica. O ego de João já cedia lugar para a individualidade no seu sentido essencial. Nossa, essa parte aqui é complicada. Porque, eu vou falar rapidamente, nós trabalhamos com a nossa personalidade, esse nosso caráter, essa atuação na terra. Nós trabalhamos com a inteligência discursiva, analítica, sintética. Você analisa e sintetiza, analisa. São movimentos do psiquismo na terra, na horizontal, a reencarnação. Quando você vai adquirindo habilidade, se ajustando nesse contexto do eu e do tu, relação social, família, trabalho, que você vai administrando, vai aprendendo a administrar emoções, você, com o passar do tempo, você vai entrando num processo de uma iniciação que promove uma comunhão com Deus. Essa comunhão não se dá no campo da inteligência, da cognição, não se dá no pelo seu sensório, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, o sexto, a mediunidade. Não, é comunhão, é a semelhança, é a imagem refletida com pureza, com um ideal pleno. Aí se antes você ficava analisando o que tinha atrás da montanha, e faz parte você querer saber o que tem atrás da montanha, aí você participa de escolas, você discute com o mestre, aí daqui a pouco você aprende com o mestre, e aquele mestre cede lugar para outro mestre, daqui a pouco você se torna mestre, você se faz palestrista, professor, médium, liderança. Aí você vai chegar lá na frente e perceber
que o que tem atrás da montanha você já sabe. Mas o saber o que tem de trás da montanha, para você já não tem tanta importância. Basta saber que existe a montanha. Isso é de uma profundidade, isso é de uma beleza que nos explica, que nos fala, inclusive, de notas que podem ser utilizadas no grande amanhã para nos consolar, para nos confortar. Depois de muitos dramas, de muitas angústias, de muitos sofrimentos, de decepções, a gente vai ver que o movimento do Espírito é diferente do movimento do homem. O mundo espiritual, ele não é sofisticado como sofistica-se o Império Romano na Terra. O mundo espiritual é de um movimento muito mais de harmonia, de equilíbrio, de bondade, de silêncio profundo para ouvir o som divino. Porque Deus se revela pelo som. O amor de Deus, ele é espargido no mundo através de uma ciência extraordinária, de mecanismos ainda insondáveis. Para nós que ainda precisamos de trabalhar com frequências importantes para o nosso atual estágio, que serão amanhã utilizadas de uma outra maneira. Aí a gente vai chegar nessa vestimenta para observar um detalhe importante. Que esse vestido é cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos falar? Vamos trabalhar esse aspecto? No peito, nós vamos nos remeter, obviamente, o peito ao coração. O que vocês acham? Tem coerência? A área do coração, sentimento. Porque não adianta a criatura estar envolvida num vestido moldado, afirma Honório Abreu, ou confeccionado na base intelectiva, apenas do conhecimento. Nós estamos aprendendo com essa redação, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, uma profunda capacidade refletora do sentimento divino, do pensamento divino. Aqui está definindo que é filho mesmo, no plano realizador dele. Agora, é evidente que ele tem razão. Mas a razão se engrandece e adquire autoridade na medida em que o sentimento está em consonância com as irradiações superiores em Deus. Que tudo no universo se encadeia em reflexos. A nossa mente não cria no seu sentido finalístico. A nossa mente reflete, nós afirmamos anteriormente. Na medida em que nós somos, no plano da sexualidade, eu vou falar bem devagar para vocês anotarem, quem se interessar. Na medida em que nós somos, no plano da sexualidade, o O positivo ou negativo da positividade divina, nós seremos um excelente cooperador no contexto da própria evolução com o Pai. Para poder atuar racionalmente com paz, equilíbrio e segurança,
nós temos que ser profundamente obedientes ao pensamento divino. E o que nos mostra essa obediência é este revestimento amplo, de cima até embaixo, sem alterações. Representar Deus, representaremos como filhos pelo sentimento. Isso é exponencial para nós. Nesse dia, uma pessoa que estava presente no ambiente fez uma pergunta para o Honório e eu vou fazer a leitura dessa pergunta. Porque esse estudo foi de um valor extraordinário. Em que lugar, engraçado, em que lugar que ele amarrou o vestido? Foi no peito. Quando na época, era exatamente uma forma diferente de se vestir. E a gente fica pensando, senhor Honório, o trabalho que o povo oriental traduz como sendo a busca do homem, que é uma descida do pensamento para comungar com o sentimento. O processo evolutivo seria fazer esse trajeto, que seria o mais difícil de todos, da cabeça para o coração. Imaginem na época. Então, integrando todas as forças do ser nessa descida para comungar o pensamento e o sentimento. Então, se já foi feita, essa irradiação, esse halo irradiador na altura do peito, define que ele vestiu de anjo, porque é alguém que já operou essa conquista de integração, da comunhão do pensamento com o sentimento, e vive, portanto, a possibilidade de projeção das conquistas efetivadas ao longo da sua própria trajetória. Então a gente volta na comunidade angélica, que governa mesmo a Terra num plano de integração total. O que o senhor Honório pode falar a respeito? O Honório respondeu: é uma ressonância natural. Esse versículo é um dos versículos mais bonitos de todo o Apocalipse, porque está mostrando para nós que somos, de algum modo, espíritos matriculados na possibilidade cooperadora destas igrejas, que permanecem até hoje. Se nós somos profitentes dessas igrejas, nós somos candidatos à irradiação dos padrões. Então, tem que haver esse cinto cingindo o nosso coração. Sem o quê? Toda a nossa proposta de conhecimento, de boa vontade, de interesse em ajudar, fica tudo isso nulificado. Porque o legítimo Filho de Deus, ele não pode disputar com Deus. E há uma luta travada entre nós e o Pai, e às vezes nós até discutimos isso nas reuniões. O progresso é quase infinito. No Livro dos Espíritos a gente aprende essas lições. O progresso infinito é da divindade. Deus abrange tudo. Nós não conseguimos abranger nem mesmo as nossas esferas de ação, porque nós nos desviamos da condição de herdeiros. Nós esquecemos do nosso compromisso em sermos filhos, a refletir o pensamento à vontade divina. Querem um exemplo? Quando você reclama, quando nós nos desesperamos, nos afligimos, quando nós fugimos, indiferentes, nós estamos olvidando a condição de filhos de Deus, de responsáveis
de enviados para missões muito específicas. Cada um de nós temos uma missão. Não esqueçamos disso. O nosso alcance pode alcançar o inimaginável. A partir do momento em que nós nos sujeitarmos a recolher a proposta direcionadora do Criador, que é só nele que reside tudo. Agora, não podemos com isso ficar dependente. Você tem que agir. Você tem que vencer os medos. Você precisa de ousar. Mas ousar com disciplina. Ousar com resignação e com obediência. Aí é que está, querido amigo, a senha da evolução espiritual. Doutrina espírita nos conclama a esse tipo de raciocínio. Embora a gente observe que muitas vezes a doutrina, nós ficamos muito no periférico dela. A gente estuda a reencarnação, conversa com os espíritos, faz reunião mediúnica, mas na hora das decisões, a gente esquece que a doutrina abre para nós essas perspectivas equacionadas por Jesus no Evangelho. Descobrir limite, vencer limite, mas verificar até onde podemos abranger, atuar. E a dica que me chega aqui agora pelo nosso coordenador espiritual da noite é que, sabe qual é o limite? Até onde você pode ir? Jesus disse. Jesus apontou para nós. Aonde, Carlos Alberto? Por favor, me salve. Não, eu não posso te salvar de forma alguma. Porque quem salva é Jesus. Ou então, aquele comando que você dá no computador. Só para fazer uma brincadeira com vocês. Jesus apontou até onde você pode ir. Na relação do eu-tu, você não pode ir invadindo o espaço do outro. Você tem uma evolução soberana, ampla, eterna, pela imortalidade do seu espírito. Você tem um universo para conquistar. Enquanto você não esbarrar no outro, você tem, vamos dizer assim, um passaporte de Deus para você evoluir, para você viajar, para você conquistar, para você operar, para você viajar, elaborar, elucubrar. Mas a partir do momento que tem o próximo, você está sendo convidado a mudar o ritmo numa cadência diferente, que é a cadência do samba. Não posso ficar? Lembram da poesia da década de 70? A cadência do samba, não posso ficar? Não posso ficar? Eu juro que não. Não posso ficar? Não, nós estamos falando da cadência da fraternidade. Pegaram lá? Eis o limite do espírito. A utilização da fraternidade. Então, nós falamos a questão do ser de perfeitos, e o ser de perfeito está, olha para vocês verem, o ser de perfeito está implementado em todos esses mecanismos. Ser de perfeito, ele é um imperativo que não tem como desaparecer. Ele nunca você vai encontrar em qualquer escaninho do universo. Já estou perfeito ou sou perfeito? Porque ele está sempre presente. O sede não está escrito é perfeito, serei perfeito. Não.
é sede perfeito. Porque se um dia você disser assim, ou propor, que eu serei perfeito, você já declarou nulificado a sua proposta. Porque você vai ficar igual a Deus. E não tem como ficar igual a Deus. Por isso, nós vamos encontrar no Evangelho, vós sois deuses, escrito com letras minúsculas, vós sois deuses. Num processo irradiador, também, por reflexo e não por uma irradiação que sai do nosso. Não. A irradiação soberana é de Deus. Nós só refletimos a irradiação de Deus. Então, observem bem o que o Honório colocou. Hoje eu estou fazendo questão de ler. Então, Chico Xavier, pode fazer muito por nós. Porque ele recebe de Emmanuel. O Emmanuel, ainda que é o maior, não. Ele, Emmanuel, recebe de cima. E de cima, e de cima, e de cima. Quando ele vence o planeta, nos grandes baluartes que gerenciam a vida no planeta, ele parte para outras escalas no universo, vinculados ao gerenciamento da atividade nossa aqui. Olha o que o Honório disse. Então nós podemos dizer que a nossa atividade de estudo do Apocalipse, que está sendo gravada, que está sendo transmitida pela internet, nós podemos dizer sem nenhum medo de errar. Embora tenhamos os benfeitores espirituais que organizam, que planejam, que nos inspiram, que nos tragam material, não são eles os coordenadores. Porque isso faz parte de um planejamento que extrapola as injunções planetárias. Nossa, Carlos Alberto, agora vamos mandar te internar. Não. Não por isso. Pode mandar me internar pelas minhas loucuras. Mas aqui eu estou trazendo um apontamento. Está escrito na doutrina? Não. Nós vamos tirar conclusões muito práticas. Vamos ler as obras do André Luiz. Observem bem. Aliás, é o que a humanidade vai ter que treinar. Já estamos observando o seguinte. Não se fala, melhor, desculpe, não fala-se da nova era de linhas direcionais do orbe. As linhas direcionais do orbe já estão sendo cogitadas para além do orbe. A gente lê o livro Renúncia. Jesus está vinculado à área de Sírios, o que mostra que são grupos maiores. Porque enquanto nós estamos numa moradia estreita, não temos como aspirar muita coisa além do orbe. Mas quando nós penetrarmos terreno adentro de uma nova era, já estamos cogitando de outras frentes administrativas da nossa casa. E Jesus colocou lá, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, Sírios, nós poderíamos até imaginar que ele pode estar gerenciando outras esferas, muito além do nosso acanhado planeta Terra. É possível? É possível. Nós estamos afirmando? Não podemos afirmar nem sobre o gerenciamento nosso, das nossas responsabilidades. Como é que não podemos definir isso? Quem fizer é louco. Mas nós podemos refletir, nós podemos lançar ideias que, por certo, amanhã frutificarão, trazendo revelações mais consistentes. Sede perfeito.
podemos entender como sendo uma imagem orientadora da nossa ação? O que é que vocês acham? Isso mesmo. Sede perfeito complementa. Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, na medida que o nosso Pai for ganhando em abrangência perceptiva, nossa, a própria proposta de perfeição amplia. Então, hoje, o que você, dentro das suas concepções divinas, o que você idealiza como perfeito, amanhã cederá para uma outra concepção de perfeição. Porque esta que você idealiza como perfeita, quando você chegar, quando você alcançar essa meta, você vai verificar que existe um mundo a ser descoberto. Então, essa perfeição, ela podemos dizer assim, o ser de perfeito é um imperativo maravilhoso. Ele é estimulante. Então, não se contenta. Eu gostaria até de interromper um pouco, porque nós temos assim alguns comentários aqui no chat muito, muito interessantes. Pessoas manifestando que têm grupos de estudos que gostariam até de adquirir textos que possam auxiliar no estudo do Apocalipse, né? Nós podemos até dizer para vocês que em breve chegará material nas livrarias, que nós aqui temos até uma certa ousadia de antecipar, mas nós o fazemos por termos sintonia com o projeto, de termos participado desses estudos, e isso nos dá segurança, inclusive, de interpretar os textos, porque eles foram construídos a partir de presenças espirituais, de muitas pessoas que estudavam juntos, e uma direção muito segura do evangelizador, do estudioso de doutrina espírita Honório Onofre de Abreu. Então vamos continuar, né? Porque eu acabei me desfocando aqui um pouco, mas assim, vamos refletir. Tem um assunto aqui que eu gostaria de abordar, o tempo está caminhando numa velocidade muito grande, muito intensa, mas a gente queria dizer o seguinte: nós estamos aqui para ter uma visão crística, a nossa visão crística, como João Evangelista teve a visão crística, e por isso se tornou um instrumento para a confecção, para a escrita, a formulação do livro Apocalipse. Nós estamos, na realidade, matriculados numa doutrina crística, que opera com carinho em nome do Criador, mas nunca vai operar fora dos parâmetros irradiadores da própria divindade. Ele é a representação máxima da divindade, por esse cinto de ouro que foi outorgado para ele. Este é o Filho, com esses poderes. A fé, a vivência operacionalizada, é o caminho que Jesus propõe. Jesus propõe uma alteração dos projetos. Jesus propõe para todos nós uma ressignificação da nossa vida, da nossa fé. Você tem aquela fé que você está utilizando para a apreensão de determinados recursos. E tem uma fé que você irradia, que pode ter uma alta dose de convicção e de autoridade pessoal. Isto é, até um desafio para o semelhante que está trabalhando os primeiros movimentos da fé. Então, quando eu digo para uma pessoa assim, falo com fulano, eu tenho absoluta convicção da reencarnação. Eu estou utilizando uma parcela da minha fé, que já está muito reduzida em fé, para caminhar num campo de absoluta convicção experimental e científica.
Mas se eu fechar a chave de que isso que era fé já virou ciência na experimentação, eu talvez esteja impedindo novos conhecimentos meus. Porque eu conheço, já sei, já posso dizer que ela é um fato. Ela é cientificamente válida para mim. Mas eu não conheço determinados ditames que estão implícitos num estudo avançado de reencarnação. O Honório está querendo dizer, se você já tem uma fé operacionalizada, que se tornou convicção sobre as bases da reencarnação como uma lei divina, e você afirma, eu sei, eu entendo sobre reencarnação, você está fechando a possibilidade de se matricular em cursos sobre reencarnação. Porque você já disse que sabe tudo. E isso me chama a atenção agora, e eu peço permissão para vocês, nesses últimos momentos, para lançar um desafio para o movimento espírita, para os amigos que são atentos ao compromisso com a codificação espírita. Nós, espíritas, temos deixado de lado o estudo da doutrina espírita para estudar outras ciências que não são de competência dos espíritas, julgando que somos doutores em reencarnação, em mediunidade e outros princípios da doutrina. O que está empobrecendo o movimento espírita? Não a doutrina, porque a doutrina é santa. A doutrina é perfeita até então. E por isso, ela abre portas para o desenvolvimento dela. Mas se nós desvincularmos da base do estudo que está contido na codificação espírita, para ceder espaço para outros comentários, outras discussões, por certo, nós nos comprometeremos no que remonta ao aprendizado espiritual que nos compete a nós e que a doutrina espírita oferece com pujança, com abrangência, com efetividade e com afetividade para todos nós. Vai aqui uma reflexão. Nós vimos aí no movimento espírita congressos de um monte de assunto, que na realidade não são congressos. É uma reunião de um mundo de pessoas para dizer amém para alguns poucos expositores que expõem a sua maneira de interpretar a doutrina. Não existe debate sobre princípios fundamentais. Nós não favorecemos discussões participativas que frutificam ensinamentos, aprendizado para o grande povo. Nós nos arvoramos na atualidade do movimento espírita em formar uma escola monástica de pregadores. Cuidado, queridos amigos, porque na prática nós verificamos que todos os problemas existentes no movimento espírita têm uma única explicação: desconhecimento da doutrina espírita. Continuando para terminar. Doutrina crística é vivência. Ela é vivência agora, mas uma parcela ainda está trabalhando em interrogações, que mostram um sentido a ser implementado ainda. Por exemplo, a gente lê numa das obras de André Luiz, que ele diz assim, uma pergunta que André faz. Nós podemos cuidar da reencarnação desse elemento? André Luiz pergunta. Resposta dos espíritos. Nesse caso, nós podemos. Porque tem outros casos que não é competência nossa.
tem que ir para as autoridades superiores. Por quê? Porque a reencarnação dele não vai implicar em determinadas ressonâncias do contexto social. Olha, a reencarnação, como é que muda? Vai para ângulos que nós não sabemos. Quem é que gerenciou, por exemplo, a encarnação de Jesus aqui na Terra? Temos certeza de que ele tem ampla autoridade. Mas quem sabe ele teve que analisar não apenas o planeta Terra, mas uma série de outras ressonâncias no sistema e até na constelação em que nós estamos ajustados, como estrelas mais próximas. A encarnação de Jesus, portanto, precisou de ser avaliada, porque as ressonâncias são imensuráveis. Observem, nós temos dificuldade de entender ressonância aqui na Terra, no nosso comportamento. A nossa fala está tendo ressonâncias. Nós já paramos para avaliar o peso, a qualidade, a objetividade. O assunto é muito interessante, mas infelizmente, o Honório disse, o tempo acabou. E acabou para nós também. Graças a Deus eu consegui implementar um ritmo, fizemos comentários esparsos, intercalados com os dele, mas a gente queria, e conseguimos, graças a Deus, trazer detalhes dessa aula que o Honório nos ofereceu naquela época. Então, só para concluir, essa questão da vestimenta, dela estar cingida com um cinto de ouro, o ouro, metal nobre. Nós precisamos de buscar no Evangelho o que está por trás da letra. O que pode favorecer a abrangência do conteúdo. O nosso Leão Zalli, que costumava dizer aqui em BH, o Leão que foi contemporâneo, estudou junto com o Honório, ele dizia, Espiritismo você não aprende na letra. Espiritismo você aprende com o que está atrás da letra, o espírito da letra. Porque a letra mata, como afirma o evangelista. O espírito é que vivifica. E que o espírito possa vivificar em plenitude na nossa intimidade. Para que a revelação encontre em nós ressonâncias, que possamos refletir o pensamento do Cristo. E quanto mais refletirmos, quanto mais operacionalizarmos, quanto mais nos dedicarmos, novas tarefas se apresentarão. Por quê? Os espíritos observam a nossa conduta. E quanto mais dignos, quanto mais capacitados, poderemos nos tornar almas que os espíritos do alto passarão a confiar. Confiar. Porque para que o mundo entre num processo de regeneração ampla, é imprescindível que os ceareiros possam vislumbrar, visualizar essa doutrina crística e ela se faça exuberante em cada atitude, nos exemplos. Reflitamos, queridos amigos, nessa noite que já caminha para o seu fim. Hoje, dia 24 de março, para os cristãos, para o mundo ocidental, parte de outras esferas, a Semana Santa. Amanhã, a representação da paixão do Cristo. Uma data que é transcendente na história planetária. E como nós estamos já estudando no Apocalipse, uma data que tem ressonâncias no cosmos.
que possamos, nesse momento, nos curvarmos diante do amor do Senhor, que deu a vida, que se entregou em holocausto, para que o seu sangue pudesse salpicar a terra, emular novos adeptos cristãos dessa doutrina crística, que agora se expande e visita o teu endereço, o teu coração. Se nós estamos aqui nessa noite, estudando o Apocalipse, é porque Jesus compreende e está investindo no nosso coração. Chegou o nosso momento. E quando amanhã nós recordarmos do sangue, da crucificação, possamos verificar que os nossos testemunhos ainda são muito pequenos. O Senhor nos convida para sacrifícios ainda muito básicos. Então, por que reclamar? Por que desesperar? Não, devemos confiar, devemos vibrar, devemos irradiar, devemos cantar, devemos amar, devemos nos doar, devemos abençoar, devemos passar, devemos acenar, devemos psicografar, devemos sempre entoar a musicalidade do amar. Amemo-nos. Amemo-nos uns aos outros, como o Senhor nos tem amado. Porque só assim veremos o Cristo. Só assim seremos reconhecidos como Cristos, como discípulos, como filhos do Altíssimo. Amando-nos, formaremos uma grande corrente luz que dissipa as sombras, que abençoa os desesperados, que lucifica os angustiados, que favorece os endemoniados. Que essa luz do Cristo, neste momento mágico da nossa evolução planetária e cósmica, possa estabelecer o piso sagrado para que o coração de cada um se enterneça e pela cruz, que é ponte-luz, estejamos com os olhos voltados para as estrelas, singrando o mar da vida na direção do grande porvir. Que Deus nos conceda a sua soberana paz. Tenham todos a paz do Cristo. E envolvido por esse ambiente de tantos cristãos autorizados, abalizados dos primeiros tempos, reverenciando o nosso mestre lionês Allan Kardec, o professor de doutrina espírita, que abre as possibilidades das Escrituras serem compreendidas e vivenciadas, nós nos despedimos com a saudação dos cristãos amigos para sempre dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Ave Cristo, ave Senhor. Que Maria Santíssima, a mãe espiritual de todos, possa também envolver a todos os familiares, amigos, nesta ambiência favorecida pelas rosas do jardim da Senhora, a Senhora mística de toda a humanidade. Que assim seja, nos despedimos
enviando também um ósculo de bênçãos, o amplexo de muita fraternidade respeitosa dos companheiros das Minas Gerais. Valeu!